O assunto de hoje é prótese peniana. As próteses penianas são o último recurso que o urologista usa no tratamento da disfunção erétil. Até chegarmos na prótese peniana, esse paciente necessariamente deve ter passado pelo uso de medicações via oral, como Viagra, Cialis e outras do mercado. Há muitos pacientes que chegam no consultório já pedindo informações da prótese peniana, como se fosse algo mágico, algo incrível que melhorasse a performance dele, inclusive sendo melhor do que a própria ereção natural. As próteses penianas são cilindros que revestem o corpo peniano, dando sustentação, permitindo assim a penetração. Essas próteses elas podem ser semi-rígidas, ou como chamamos maleáveis, ou ainda as infláveis. As infláveis são mais ajustáveis e mais naturais. Quando o paciente está em posição normal, flácido, a prótese está vazia e na hora da relação sexual o próprio paciente pode encher a prótese por meio de um pump que fica na região do escroto. Elas são as próteses mais usadas nos Estados Unidos, só que para o nosso meio são muito caras, com valores acima de R$60 mil. A prótese maleável, que é coberta pela maioria dos convênios, ela é dura, ela gira em torno de uns R$5 mil para pacientes que vão pagar no particular. E também permitem o mesmo tipo de ereção, mas nesse caso o paciente fica 24 horas todos os dias da vida dele em ereção. O que o paciente consegue fazer com as próteses maleáveis é dobrar ela de forma a ocultar ela quando ele não quiser ter o ato. A prótese peniana deve ser muito bem indicada, ou seja, ela tem que ser usada de maneira precisa para não atrapalhar a expectativa do paciente. Então, para um sucesso de uma prótese peniana, tem que ser explicado para o paciente que ele não vai ter uma ereção natural. O tamanho do pênis e o diâmetro não vão ser iguais ao que ele tinha quando ele era jovem, sem disfunção erétil. Lembrar que a prótese peniana ela preenche o interior do pênis e não a periferia. Dessa forma, a glande vai continuar do mesmo tamanho e com a mesma temperatura. Uma queixa comum dos pacientes e de seus parceiros é que a glande fica fria e fica pequena. Eu sempre faço um comparativo entre o paciente que entra de cadeira de roda no consultório e você dá a possibilidade dele usar uma muleta. Então eu falo, você não vai sair correndo uma maratona, mas você tem a possibilidade de se livrar da cadeira de roda e andar com uma muleta. O paciente com disfunção erétil que tem zero atividade sexual, com a prótese ele vai conseguir voltar a performar, ele vai conseguir voltar a ter penetração, mas não é que ele vai conseguir o mesmo tipo de relação sexual que ele tinha antes. A colocação de prótese peniana é feita sempre em centro cirúrgico, com anestesia ou geral ou raquianestesia. É feita uma incisão na parte de trás desse pênis, abertos os corpos cavernosos, temos um à direita e outro à esquerda, e introduzido a prótese peniana. O fechamento tanto do corpo cavernoso quanto da pele é feito com pontos. Essa cirurgia tem em torno de 1 hora e o paciente recebe alta ou no mesmo dia ou no dia seguinte. É sempre explicado ao paciente que ele pode retornar às atividades sexuais, tanto masturbação quanto sexo, após 30 dias da cirurgia, período que já está bem cicatrizado. Além disso, explicamos aos pacientes que nem todas as posições podem ser executadas na relação sexual. Algumas posições serão impossíveis pela possibilidade de dobra e até fratura dessa prótese. Isso deve ser explicado antes da colocação da prótese e depois relembrado ao paciente para que ele tenha uma performance boa na relação sexual.